Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria, gostaria de compartilhar com todos vocês uma porção da palavra do Senhor, que está em Hebreus capítulo 12, do verso 1 até o verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não fatigueis, desmaiando em vossa alma. Que Deus abençoe nossos corações a palavra do Senhor. Em 1984, nas Olimpíadas em Los Angeles, a maratonista Gabrielle Anderson, ela chamou a atenção do mundo pelo fato de que ela sentia muitas dores, muitas câimbras, a ponto dos médicos chegarem para ela e perguntar: quer parar? Ela dizia: não, eu vou chegar, eu vou chegar. Ela tinha foco, tinha determinação e tinha coragem, mesmo com aquelas fortes dores, tombando de um lado para outro. Ela alcançou a linha de chegada na 37ª colocação e com 20 minutos após. Ali ela foi amparada pelos médicos, socorrida. Interessante que no texto que nós lemos, diz a palavra do Senhor que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Que nuvens de testemunhas são essas? Eu posso garantir para você que são a vida daqueles que tiveram uma maratona de fé, que andou com Deus, que obedeceu ao Senhor e pôde dar um testemunho vivo aqui nesta terra, de que vale a pena andar com o Senhor e estar com o Senhor nessa maratona de fé. Portanto, que no capítulo 11 menciona alguns que andaram, daqueles que andaram com Deus. Abel foi aquele que ofereceu a Deus a sua oferta, e a oferta de Abel foi recebida de bom grado por Deus, devido à sua fé. Nós vimos também Enoque, foi aquele que foi transladado. Ele teve uma vida de testemunho. Ele andou com Deus e teve fé no Senhor. Nós vimos também Noé. Noé construiu a arca, foi aquele que Deus separou para construir a arca, orientou e ele não questionou, obedeceu a Deus, construiu a arca. Apenas ele foi salvo porque ele creu, ele obedeceu, ele creu em Deus e foi salvo da morte. O dilúvio veio e ele foi salvo da morte. Portanto, que também temos aqui nesse mesmo texto o nome de Abraão. Abraão foi aquele que saiu do meio da família dele, dirigido por Deus, orientado pelo Senhor, e foi para uma outra terra. Ali Deus o abençoou, juntamente com a sua casa, sua esposa, filhos, porque ele não tinha ainda, e lá Deus pôde agraciar a Abraão e Sara,
E ambos já eram de idades avançadas e Deus concedeu o desejo daqueles corações, né, de serem pai e mãe. Temos também o nome no capítulo 11 ali mencionado, o nome de Moisés. Moisés foi aquele que tirou os hebreus lá do Egito e conduziu rumo à terra prometida. Podemos ver, se fôssemos mencionar aqui outros nomes, teríamos que ter muito tempo para poder falarmos, que são vários homens e mulheres que tiveram suas fé alicerçado no Senhor, tiveram suas vidas de fé, maratona de fé, andou com Deus e pôde dar assim grandes testemunhos. Essa nuvem de testemunhas que nós temos no capítulo 12. Portanto, que Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que aproximam de Deus creia que Deus existe e torna-se galardoador dos que o buscam. Vemos também no verso 1 do capítulo 11 da carta aos Hebreus, que fala o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e convicção de fatos que se não veem. Eu não preciso de ver para crer, porque aí não é fé. A fé você tem que crer para depois você ver. Na vida cristã, temos foco e tem normas a ser seguida. No capítulo 12, do verso 1, tem a primeira norma a ser seguida. Diz assim, que devemos desfazer os embaraços. Mas quais são os embaraços? Embaraços são nós, são emaranhados, são aquilo que pode até aprisionar. Isso é embaraços. E quais são os embaraços? No texto lido fala desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O pecado, ele causa um embaraço muito grande na vida do homem. Você pode estar pensando, hoje essa palavra pode estar sendo assim, às vezes, até ridicularizada por muitos, mas o pecado existe. O pecado separa o homem de Deus. O eu, quando ele é muito grande dentro de si, ele tira Deus de dentro de você. O seu eu é capaz de afastar Deus de você. Então é preciso que seja excluído esse eu e entronizado Deus dentro de nós, dentro do homem. Existe também o orgulho, a avareza, a idolatria, a mentira, os vícios e outros mais que, se você for analisar, que existe, que muitas das vezes o homem está aprisionado, está preso, está embaraçado por causa do pecado. Em Romanos 12, 2, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos nessa maratona agradar a Deus, agradar o coração de Deus. Em Mateus capítulo 7, verso 14, ali fala de porta estreita, caminho estreito que conduz aos céus. Nesse caminho estreito, nessa porta estreita, não tem como levar fardos, não tem como conduzir fardos, não tem como você carregar
pecados nesse caminho. É necessário que o pecado seja abandonado, seja desfeito, para que nós possamos trafegar livremente e agradar o coração de Deus. Em Timóteo, 2 Timóteo 2:4, fala que ninguém que milita se embaraça em negócio desse mundo, porque o objetivo é agradar aquele que o arregimentou. Então temos que estar focado naquele Deus poderoso que nos conduziu nesta maratona de fé. Precisamos estar livres do pecado que causa embaraço nesta caminhada. A segunda norma para andarmos nessa maratona de fé é correr com perseverança. Você vai achar no primeiro versículo aí do capítulo 12, correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa perseverança é necessário que ela esteja na vida daqueles que propõem a andar com Deus, a andar dessa maratona de fé. O atleta, ele passa ano inteiro se preparando para uma competição. Ele luta o ano inteiro. Ele tira do seu cardápio tantas comidas que às vezes ele gosta, para poder ali naquele dia, naquele momento da competição, ele alcançar uma coroa, ele alcançar, quem sabe, uma medalha, ele alcançar a fama, o sucesso, os aplausos, enfim, alcançar o desejo do coração dele. Isso o atleta faz com muita firmeza, com muita dedicação. Ele se dedica para alcançar esse prêmio. Vemos na palavra exemplos daqueles heróis da fé que alcançaram grandes resultados por perseverar em Deus. Nós já falamos de Noé. Noé foi aquele que teve perseverança em Deus. Quando Deus o chamou para construir a arca, Noé estava com 500 anos. Noé levou 100 anos para construir a arca. Noé foi criticado, foi ridicularizado naquela construção da arca, mas ele não se importou. Ele obedeceu. Ele obedeceu à voz do mestre, ele obedeceu à voz do Senhor. Ele teve perseverança. Durou 100 anos aquela construção. Nós vemos também a perseverança de Josué. Quando Josué levou os seus soldados para dar as 7 voltas lá em Jericó, orientado por Deus, ele tinha que dar 6 voltas. Na 7ª volta era para tocar as trombetas e gritar para que as muralhas viessem ao chão. E na 7ª volta as muralhas caiu por terra. Josué poderia ter questionado com Deus, falado: não, por que eu vou dar 7 voltas? Eu podia dar 3, 4 voltas apenas. Mas ele perseverou sob a direção de Deus, e assim ele alcançou aquela grande bênção que aquele povo almejava, que era a posse daquela cidade de Jericó. Então tiveram perseverança, mas um exemplo de perseverança que nós temos na palavra do Senhor é o exemplo de Jesus. Jesus, ele perseverou, ele foi criticado, ele foi zombado, ele foi ridicularizado, humilhado, a ponto de ser morto. Mas ele perseverou, porque o desejo de Deus
do coração de Jesus era agradar a Deus, era cumprir os propósitos que ele tinha sido enviado a esse mundo, era agradar o coração de Deus. E isso incluía a minha vida e a sua vida. Ele morreu ali por mim, ele perseverou por mim e por você, a ponto de morrer, morte de cruz, morte humilhante. Ele teve perseverança. E a terceira norma que nós vemos no texto do capítulo 11, a terceira norma para a maratona cristã é estarmos olhando firmemente para Jesus. Jesus é o nosso alvo principal. O motorista, quando está aí dirigindo, ele sabe a importância que tem as normas de trânsito. Quando ele depara com um semáforo, ele sabe que ele não tem que olhar para o lado nem para trás, ele tem que estar focado. Porque ele sabe que se ele não olhar para aquele semáforo, o que está falando com ele, ele pode causar danos para si mesmo e até mesmo para outros. Quando Deus visitou Ló ali em Sodoma, ele enviou aqueles anjos para alertar a Ló e sua família que saísse daquele lugar, saísse dali rápido, às pressas, porque ele ia mandar uma grande destruição devido ao pecado que estava assolando ali naquele lugar. E apenas ele e a sua família que poderia ser salvo, que estava na maratona de fé com Deus. Mesmo assim, ele obedeceu à voz do Senhor, saindo às pressas dali. Mesmo assim, a sua mulher achou por bem de olhar para trás, desobedecendo a voz daquele que direcionava aquela família a que não olhasse para trás. Assim ela ficou para trás, olhou e ficou, porque o foco daquela família era olhar para frente. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. A postura do cristão na maratona de fé com Deus é de olhar para frente. O foco é Jesus. A nossa meta é a linha de chegada. A carreira que nos foi proposta por Jesus tem um foco. E esse foco tem a linha de chegada. Em 1 Coríntios 9, 24, diz: não sabeis que vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Essa carreira que nos foi proposta através da perseverança daqueles que estão nessa maratona de fé, através desse foco que você tem à sua frente, que chama-se Jesus Cristo, com certeza você jamais perderá. Você jamais irá perder, não irá receber aquele galardão final. Porque numa carreira de uma maratona, de uma Olimpíada, ou mesmo de uma outra modalidade qualquer, um só leva o prêmio. Isso que a palavra quer nos mostrar, um só leva o prêmio. Mas aquele que está nessa maratona de fé, focado no Senhor, com certeza ele receberá as bênçãos de Deus. Ele tem as bênçãos do Senhor em suas mãos. Gabriele Anderson foi um grande exemplo de perseverança. Ela tinha foco, ela teve determinação, mesmo com fortes dores. Ela chegou até a reta final. Ela alcançou o seu objetivo naquela maratona. Nós precisamos também ter foco,
ter determinação, ter coragem. Aquela mulher, ela estava em busca de uma coroa, quem sabe de um objetivo. Eu admiro a sua determinação, admiro o seu objetivo, mas é uma coroa incorruptível, é uma coroa corruptível. A que Deus tem para nos dar é incorruptível. E nós vimos dentro do texto, das 3 normas, de acordo com o texto, nós apresentamos aqui que o primeiro item para essa maratona é desfazer os nós, é ficar livre do pecado, é andar no caminho estreito livremente, adorando a Deus, na presença de Deus. E o segundo item, a segunda norma para uma boa maratona de fé é a perseverança. Precisamos ter perseverança. Assim como aquela mulher teve perseverança, mesmo com tantas dores, com tantos embaraços, né? Que aquelas dores também representam embaraço na vida daquela mulher. Então, nós precisamos também estar perseverantes diante de qualquer obstáculo que sobrevir a nós, para que nós possamos alcançar os objetivos que está no coração de Deus para nós. Olhando firmemente para Jesus é a terceira norma que temos que obedecer. A nossa postura cristã é olhar para frente, é andar olhando para frente. E a aplicação que eu tenho para nós neste momento, aqueles que estão no caminho estreito, passando pela porta estreita, no caminho estreito, que tenha perseverança, que alcance o objetivo que está no coração de Deus, porque sabemos que nosso objetivo é alcançar a reta final, é colocar os pés na linha de chegada. E em Mateus 25, 34 diz: então dirá o rei a todos os que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Esta é a palavra que nós vamos receber do Senhor. Vinde, benditos de meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. É a linha de chegada. Em Apocalipse 3:11, diz assim: eis que venho sem demora, guarda bem o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Nós sabemos que da mão de Deus existe uma coroa para você, existe uma coroa para mim, para aqueles que permanecerem nessa maratona de fé, andando ainda que com muitos embaraços, lutando contra os embaraços, mas correndo com perseverança a carreira que nos foi proposta por Jesus. Diz assim em Apocalipse 12:12: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então Deus tem um galardão que nos espera. Não é algo perecível, não é algo tão pequeno como uma coroa, que é recebida aqui diante de uma modalidade, de uma Olimpíada, de um jogo, né? De um exercício físico que a pessoa alcançou uma medalha de ouro ou uma coroa, mas o galardão é algo que nós nem sabemos o que é, mas nós sabemos que é algo de Deus para nós, e tudo que vem de Deus é bom, tudo que vem de Deus é maravilhoso. Então, que nós ficamos assim com esta palavra, que nesta maratona possamos ter perseverança, que nós possamos estar sempre firmes, inabaláveis,
permanecendo nesse caminho que Deus nos colocou para que andássemos. Porque assim como aquela nuvem de testemunho daqueles patriarcas da fé, eles alcançaram a grandeza de Deus e colocaram os pés na linha de chegada, nós também vamos chegar lá. Um dia vamos estar lá e nós vamos estar juntos glorificando a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos edifique com essa palavra.